Fala pessoal, Trader do Bem aqui e finalmente chegou o dia de mais uma batalha de robôs. No primeiro vídeo a gente fez uma batalha entre o robô do bem e o robô martelo e foi um massacre. O resultado foi muito favorável para o robô do bem. Se você não viu esse vídeo, corre e dá uma olhada aqui no canal, que esse vídeo é espetacular, tá? E ele mostrou para vocês a diferença entre um setup com gerenciamento de risco simples, como era o caso do robô martelo, que era um gerenciamento de riscos de 2 para 1, e um robô bem mais complexo, como era o caso do robô do bem, que analisa o contexto do mercado, faz todo o gerenciamento de riscos de forma automática e sem a necessidade de nenhuma intervenção manual. Então quero pegar um gancho nisso, pessoal, e lembrar vocês que, como eu já expliquei, quando você está operando com robôs, é inaceitável você fazer qualquer tipo de ação manual para tentar interferir no andamento de uma operação, tá? Seja para tentar ganhar mais dinheiro alongando um alvo ou para evitar perdas maiores travando uma operação, por exemplo, tá? Isso porque essas ações manuais não são possíveis de serem testadas em backtest. Se você fizer uma ação manual, você vai anular todo o backtest feito para o robô. Você está assumindo o risco de operar de forma discricionária ou sem o respaldo da estatística e da probabilidade. E com isso você corre o risco sério de quebrar a sua conta. Resumindo, perde todo o sentido de se operar com robô. Você na verdade está operando de forma 100% manual, já que o backtest é invalidado, ele não existe. E essa é uma grande armadilha que vocês precisam entender de uma vez por todas para operarem de forma automática com robôs. Não fazer nenhuma intervenção manual, porque isso distorce todo o objetivo de se operar de forma automatizada. Quando você opera com robôs, você não faz nenhuma análise baseada em achismo. Tudo é testado e validado em backtests de 5, 6, 7, 8 anos. Tá? Você não vai tentar adivinhar nada que o mercado vai fazer. No caso do robô do bem, por exemplo, todos esses cenários alternativos são feitos pelo próprio robô. Alongar o alvo, travar as operações, o robô analisa o mercado e toma as decisões baseado nisso. E isso é maravilhoso, porque assim todas essas ações são testadas, elas passam pelo mesmo backtest de 7 e 8 anos. Então você tem 100% de base estatística nessas ações. Notem a grande diferença entre esses dois cenários, tá? Então, pessoal, vou explicar para vocês como vai funcionar, tá? O robô do bem ele vai descansar um pouco nas próximas batalhas e a gente vai fazer uma espécie de campeonato de robôs e o melhor robô vai enfrentar o robô do bem numa final, tá? A gente vai trabalhar em cima desse robô classificado, o melhor deles, né? Vai adicionar gerenciamento de riscos complexos, filtros para as entradas e para as saídas. A gente vai fazer um robô realmente eficiente para ver se alguém consegue desbancar o robô do bem, beleza? Então hoje eu escolhi fazer uma batalha de robôs que utilizam indicadores, tá? E eu escolhi dois indicadores consagrados que são o MACD e o IFR ou RSI. Então eu vou explicar rapidinho como funcionam esses indicadores para quem não conhece, tá bom? Quem quiser ler com mais calma aqui esse texto, pode pausar o vídeo, tá? E dar uma lida legal. Mas para resumir aí, ó, o IFR é um dos indicadores mais utilizados hoje em dia. Esse indicador mede a força do ativo, ou seja, é utilizado para encontrar o ponto de exaustão do preço em sobrevenda ou sobrecompra, tá? E alguns níveis de referência são utilizados para se definir se o ativo está sobrevendido ou sobrecomprado. Geralmente quando o RSI, essa linha do RSI aqui, ou do IFR, estiver abaixo de 20, ele está em sobrevenda. E isso é um sinal de compra, tá? E se essa linha estiver acima de 80, é um sinal de que o ativo está sobrecomprado e a gente tem aqui um sinal de venda, tá bom? Bem simples, para quem quiser aprofundar um pouco mais, só volta ali no vídeo e lê direitinho a descrição do IFR ou RSI, tá? Aqui também tem uma descrição do MACD, tá? Quem quiser também, novamente, pausa o vídeo aí para dar uma lida com mais calma. Mas resumindo, o MACD é um indicador que observa o comportamento entre duas médias móveis. E esse indicador consegue mostrar a tendência e a impulsão dos preços.
E ao contrário do RSI, do IFR, né, o MACD não consegue identificar regiões de sobrecompra ou sobrevenda do ativo, mesmo estando na extremidade inferior ou na extremidade superior. Não dá para você analisar isso como sobrecompra ou sobrevenda, tá? E a gente tem um sinal de compra quando a linha do MACD cruza a linha do sinal de baixo para cima, abaixo da linha do zero, da linha central. Então aqui nesse caso a gente teria um sinal de compra e a gente tem um sinal de venda quando a linha do MACD, essa linha azul, cruza a linha do sinal, que é essa linha vermelha, de cima para baixo. Aqui seria um sinal de venda. Aqui novamente a linha do MACD cruza de baixo para cima a linha de sinal, a linha do MACD a azul, a linha de sinal a vermelha. A gente tem um sinal de compra aqui e aqui um sinal de venda com a linha do MACD azul cruzando de cima para baixo a linha do sinal. Então novamente, pessoal, quem quiser dar uma aprofundada, dá uma lida aqui, tá? Tudo isso aqui é referência para o CNPI, tá? Tudo que a gente falou aqui é utilizado como referência para a prova do CNPI, tá? Então é a referência utilizada pela CVM. Então agora que a gente entendeu melhor como funcionam esses dois indicadores, a gente vai começar a preparar o desenvolvimento desses robôs para MetaTrader 5 utilizando a linguagem MQL5, pessoal. Vamos escrever então as regras aqui para a gente desenvolver o robô de IFR. Então vamos lá, pessoal, vamos escrever as regras aqui para a gente implementar esse robô IFR ou RSI, tá bom? Primeira regra então, nós vamos realizar uma compra quando a linha do IFR descer abaixo de 20 pontos e começar a subir novamente, ultrapassando esse valor. Regra número 2. Vamos realizar uma venda quando a linha do IFR subir acima de 80 pontos e começar a descer, ultrapassando esse valor. Regra número 3. Se o robô estiver comprado, a saída, ou take profit, vai ser quando a condição 2 que a gente descreveu ali acima acontecer. E neste caso, vamos abrir uma posição na direção contrária. Então beleza, o robô está comprado. Se atingir a condição 2, a gente vai encerrar essa operação de compra no take profit e vai abrir uma operação de venda na direção contrária, tá? Regra número 4 e última. Se estiver vendido, se o robô estiver vendido, a saída take profit vai ser quando a condição 1 que a gente descreveu lá em cima acontecer. Neste caso, vamos abrir uma posição na direção contrária. Então o robô vai estar vendido, a gente vai atingir a condição 1, a condição 1 que a gente descreveu ali vai aparecer e a gente então vai fechar essa posição de venda e vai abrir uma posição de compra na direção contrária, tá? Essas são as regras então para o robô RSI. Então vamos desenvolver esse robô IFR aí, pessoal, bora lá! Então esse aqui eu considero ser o robô IFR, tá, pessoal? Ele está prontinho aqui, está todo implementado, tá? Vamos compilar aqui. Maravilha, 0 erros, compilado com sucesso. Então agora vamos implementar o nosso robô MACD.
Vamos colocar as regras dele aqui. Vamos lá, primeira regra. Realizar uma venda quando a linha do MACD cruzar a linha de sinal de cima para baixo. Regra número 2. Realizar uma compra quando a linha do MACD cruzar a linha de sinal de baixo para cima. Regra número 3. Se o robô estiver comprado, a saída ou take profit vai ser quando a condição 1 que a gente descreveu ali acima aparecer. Neste caso, nós vamos abrir uma posição na direção contrária. E a regra número 4, se o robô estiver vendido, a saída ou take profit vai ser quando a condição 2 aparecer. E neste caso, nós vamos abrir uma posição também na direção contrária. Beleza, são essas as 4 regras que a gente tem para o robô MACD. E agora é hora da gente implementar esse robô MACD. Vamos lá então, galera. Então pessoal, esse aqui eu considero o seu robô MACD, ele está prontinho aqui, todo implementado. Vamos compilar, ó, 0 erros, maravilha, está pronto o robô. E agora está na hora da gente ir para a plataforma de testes do MetaTrader 5, tá pessoal? Vamos testar primeiro aqui, vamos fazer o backtest primeiro do robô IFR, tá pessoal? No BRA50, que é o nosso mini índice. No tempo gráfico M5, 5 minutos, tá? De 1/1 de 2018 até 9/6 de 2023. Como se tivéssemos $1000 na conta, tá? Então vamos rodar esse backtest aí para ver como que o robô IFR RSI vai se sair, tá bom? Bora lá. Backtest concluído então, pessoal, para o período de 5 anos e meio, desde 2018 até hoje. Vamos primeiro conferir aqui se o robô está funcionando direitinho com as regras que a gente implementou, tá? Então a gente vem aqui na plataforma de testes do MetaTrader 5, vamos pegar algumas operações aqui. Aqui, por exemplo, ó, essa operação começou quando o RSI estava abaixo de 20, ó, a gente vê o valor dele aqui em 15 e cruzou a linha dos 20, ele estava em 15, cruzou a linha dos 20, então abriu-se aqui uma operação de compra que foi conduzida até este ponto aqui, ó, onde o RSI cruzou a linha dos 80 pontos, tá? Então fechou a operação. Abriu e fechou exatamente como a gente precisava, tá? Vamos pegar mais uma aqui para a gente ver. Essa aqui no dia 27/4 de 2021, por exemplo, ó, o RSI está aqui embaixo, ó, com valor de 18. Ele cruzou aqui a linha dos 20, foi realizada uma compra aqui e essa operação foi fechada aqui no dia 5 de maio, quando o RSI cruzou a faixa dos 80 pontos, ó, exatamente 80 pontos, a operação foi fechada. Vamos olhar só mais uma aqui por desencargo mesmo, dia 18/2 de 2020.
Então aqui abriu uma operação de venda quando o RSI estava ali, ó, nos 80 novamente, né? E essa operação foi conduzida até o dia 21 e a gente vê o fechamento dela aqui nesse ponto, ó, quando o RSI estava em 19, baixou dos 20 pontos, fechou a operação aqui. Legal, né, pessoal? Então tá funcionando legal o robô com sinais de entrada e saída, tá? Vamos analisar aqui então agora a curva de capital que esse robô IFR gerou, tá? Como a gente explicou lá, ele começou aí com $1.000 no dia 1/1 de 2018 e percorreu todo esse tempo aqui até o dia de hoje e terminou aí com $954, gerando um prejuízo aí, tá, pessoal, de mais ou menos $46 no final desse período de backtest. E olha que interessante aqui, essa queda brusca aqui, pessoal, olha, essa queda brusca que coincidiu exatamente com o período da Covid, tá? Então a gente vê como esses acontecimentos interferem no desempenho dos robôs. Os robôs eles têm que ser bastante robustos a ponto de conseguir passar por esses períodos de turbulência sem quebrar a conta, sem causar esse tipo de resultado aqui, tá, pessoal? Então já um pontinho a menos aí para o robô IFR que sofreu muito aqui no período da Covid. E chegou a hora agora da gente testar o robô MACD nas mesmas condições do robô IFR, tá? Braço 50, que é o nosso mini índice, no time frame M5, tempo gráfico 5 minutos, começando em 1/1 de 2018 e terminando dia 9/6 de 2023 com $1.000 na conta, tá, pessoal? Vamos soltar aí o backtest então para o robô MACD. Dance with you now to the beat of your love again. It feels like dum 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 da 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 dum 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 da da da. Backtest finalizado para o robô MACD. Vamos fazer a mesma coisa agora. Vamos conferir algumas entradas e saídas, algumas operações que esse robô fez para ver se as regras estão sendo seguidas certinho, tá? Vamos sortear algumas operações aqui. Então a gente tem aqui no dia 18/5 de 2023 uma operação de compra que iniciou aqui, ó, bem no momento que a linha do MACD cruzou a linha do sinal. Olha que interessante aqui, uma operação de compra, tá? E ela foi fechada aqui nesse ponto aqui no dia 18 também, né? Um pouco mais tarde. Foi fechada aqui, a gente tem uma venda bem na hora que a linha do MACD cruzou novamente a linha do sinal aqui embaixo. Então essa operação tá ok. Vamos procurar mais uma aqui. 23/8 de 2021, pessoal, ó, essa operação foi aberta aqui nesse ponto, justamente em algum momento aqui, ó, que a linha do MACD cruzou a linha do sinal para cima, tá? E a gente fechou ela quando teve um sinal de venda aqui e a linha do MACD cruzou a linha do sinal para baixo, tá? Foi uma operação aqui de loss, tá? Uma operação de loss aqui. Vamos procurar mais uma operação. Dia 23/10 de 2020, uma operação de compra aqui, ó. Bem no momento aqui que houve o cruzamento aqui da linha do MACD com a linha do sinal de baixo para cima. E ela foi fechada nesse ponto aqui, quando a linha do MACD cruzou a linha do sinal para baixo, bem aqui, ó, bem aqui, e foi mais uma operação de loss, tá, pessoal? Essa operação também saiu no prejuízo, mas está funcionando da forma que a gente espera, tá? Tá seguindo todas as regras que a gente implementou. Então vamos analisar agora essa linha aqui de capital, tá? Essa curva de capital na conta de quem estava operando o robô MACD. Começou lá no dia 1/1 de 2018 com $1.000 na conta e terminou aqui no dia 5/6 de 2023 com $834 na conta, $166 de prejuízo. Então vocês veem aqui, né, de cara a gente vai fazer uma análise mais aprofundada desses dois gráficos, né, dessas duas linhas de capital dos dois setups, mas já dá para ver como é difícil a gente ter um setup
robusto, tá? Um setup simples e que seja robusto. Mais uma vez a gente vê aqui, ó, o setup sofrendo na fase da Covid, ó, mais ou menos ali dia 18/2/2020, uma queda muito brusca. É muito difícil mesmo a gente ter um setup que seja vitorioso com uma estratégia tão simples assim, tá? Como é o caso desses dois robôs que a gente implementou hoje. É legal vocês já irem vendo isso para ver que não é simples dominar o mercado, tá? Fazer a leitura do mercado é uma coisa, mas tirar dinheiro do mercado é outra coisa, tá bom? Então a gente tem dois setups simples hoje aqui, um de IFR, um de MACD, mais ou menos com a mesma dinâmica de funcionamento para entrada e saída das operações, e a gente viu já que o resultado final deles em 5 anos e meio, desde 2018, não é nada legal. Os dois apresentaram prejuízo no final do período. Então vamos dar agora uma comparada nos dois gráficos, nas duas linhas de crescimento de capital lado a lado aqui, pessoal. Então tá aí, pessoal, as duas curvas de capital geradas pelos dois robôs lado a lado, aqui em cima o robô IFR ou RSI e aqui embaixo o robô MACD, e a gente vê muitas similaridades, muitas semelhanças entre essas duas curvas de capital geradas, tá? Olha que interessante, a gente tem aqui no início do período, ó, uma ascensão na curva de capital com um pico aqui na mesma época, no mesmo período para ambos os robôs, tá? Depois o período da Covid aqui, olha que interessante como eles se saíram mais ou menos da mesma forma, o comportamento foi muito parecido dos dois setups para o período da Covid, os dois não se saíram bem, tá? E depois da Covid também um comportamento bastante similar, chegando aqui num pico na mesma fase, no mesmo período, e depois um descenso, um declínio aqui da curva de capital consistente até o final do período de backtest para ambos os robôs, tá? Então, comportamentos muito similares, e a gente começa a ver uma grande semelhança entre esses dois indicadores. Embora a gente tenha visto na referência do CNPI que o MACD não pode ser usado para se detectar sobrecompra ou sobrevenda em um ativo, como é o caso do IFR, na prática a gente vê que o comportamento é muito parecido, tá? Na prática, o MACD também é capaz de indicar áreas de sobrecompra e sobrevenda. Então isso são coisas que você só vai conseguir ver através de backtest, através da utilização de robôs e analisando as linhas de capital e os dados de performance dos relatórios de saída, tá? De forma manual você nunca vai conseguir ter acesso a essas informações e nunca vai conseguir ter uma imagem tão completa assim sobre o comportamento dos robôs no longo prazo, tá? Então por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido tirar bastante insight dessa batalha entre o robô IFR e o robô MACD, e fica ligado que vão vir muitas outras batalhas aí pela frente, tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês e vamos ver quem pega o robô do bem lá na frente, hein? Valeu, pessoal. Grande abraço.